Vamos então continuar com a terceira mesa de hoje, falar sobre carreiras em entidades de classe. E é um grande prazer ter comigo aqui a Natália Brito e o José Pimenta para compartilhar com vocês um pouco a experiência deles nesse ramo de relações internacionais. Vamos começar com a Natália. Eu vou brevemente apresentá-la. Ela é assessora tributária sênior em Customs and International Trade Services na Ernst & Young Terco, diretora do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, coordenadora do Subcomitê de Relações Internacionais e membro do Subcomitê de Investimento e Inovação. Ela é pós-graduada em Direito Internacional pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, aqui, graduada em Direito e em Relações Internacionais. Em 2008, integrou o projeto de pesquisa Gestão Pública e Inserção Internacional das Cidades, financiado pela Fundação pela FAPESP, sob orientação do querido colega Túlio Vigevani. Em 2004, ela atuou como voluntária da 11ª Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, realizada em São Paulo. A gente tem, acho que meia hora desse Salomão. Então, 20 minutos, desculpe. Eu vou te avisando. Boa tarde a todos. Obrigada, Oliver. Obrigada, Salomão, pelo convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu me sinto honrada aqui estar presente nesse evento. É uma honra conversar com vocês. E essa conversa vai ser breve, justamente para dar tempo para vocês fazerem perguntas e eu poder respondê-las. Vai ser um prazer, com certeza. A gente vai fazer um papo mais informal, tá? Não se preocupe, não serei tão formal assim. Aqui, quem é estudante ou graduado em Relações Internacionais, só para ter uma ideia, a maioria de vocês, ok, perfeito. Assim como vocês, eu também sou graduada em Relações Internacionais. Eu comecei a estudar Relações Internacionais, sou graduada pela Faculdade Integrada Rio Branco em 2003. E em 2003 não era uma área tão conhecida como hoje em dia é, então vocês já podem imaginar a minha dificuldade. Eu decidi fazer Relações Internacionais pelo motivo que eu acho que, como a maioria de vocês deve ter se iniciado, que era ter a carreira diplomática. E hoje em dia eu posso dizer que esse não é o principal motivo, não é o principal objetivo, até porque ao longo dos anos você acaba descobrindo outras coisas, não digo tão legais, mas que você desconhecia. E essa é, inclusive, dos aspectos que eu quero tratar para vocês, tá? Eu comecei, então, em 2013, estudando Relações Internacionais nas Faculdades Integradas Rio Branco e, ao mesmo tempo, eu fiz Direito. Acabei cursando 2 faculdades ao mesmo tempo, que pode soar uma loucura, mas, ao longo dos anos, eu descobri que outras pessoas assim também fazem. Relações Internacionais e Economia, ou Relações Internacionais e Direito, ou Relações Internacionais e Comércio Exterior juntos. Enfim, o Direito nunca foi minha paixão, tá? Só que eu devo confessar para vocês que, desde então que eu sou formada, o Direito já me salvou de algumas, em termos de salário. O direito eu fiz somente para ter conhecimento da área de direito internacional. Então vocês podem imaginar para mim, eu brinco com meus amigos, como foi uma tortura estudar direito penal, direito comercial, direito civil, porque eu só queria direito internacional. Mas o direito internacional estava no 4º, 5º ano. Ou vocês podem imaginar como foi uma tortura para mim ter que tirar uma OAB, que para mim era desnecessário. Mas, enfim, estudei as 2 faculdades, ao final me formei nas 2, felizmente, e em 2008 iniciei, então, uma pós-graduação, mais uma vez, em Direito Internacional, porque o que eu aprendi na faculdade não era tão profundo quanto eu gostaria de ser. Tá? Assim que eu terminei a faculdade, eu me deparei agora o que fazer no mercado de trabalho. Tá? Durante os 4 anos de Relações Internacionais e 5 anos de Direito, eu tive a oportunidade de ser voluntária no evento das Nações Unidas aqui em São Paulo, em 2004, a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, e eu posso dizer que lá foi o primeiro passo que eu tive um contato mais direto com esse setor público, o setor da diplomacia. Foi ali que eu vi negociações internacionais, foi ali que eu me deparei com o corpo diplomático, foi ali que eu vi diversos temas sendo tratados, as reuniões, eu tive um outro viés. Tá? Foi importante, foi muito importante, e essa é uma dica que eu deixo para vocês. Pesquisem, verifiquem esses eventos. A ONU gosta muito de trabalhos voluntários, e se vocês tiverem oportunidade, façam. São poucos dias de evento, mas com certeza vão te enriquecer, vão te dar uma outra visão. Tá? Então esse foi o primeiro passo que eu tive de Relações Internacionais, o primeiro contato mais direto com o setor público, o setor da diplomacia em si. Em 2008, então, me deparei formada em Relações Internacionais, formada em Direito, e agora o que eu vou fazer da vida?
Infelizmente, como eu já disse para vocês, na minha época, Relações Internacionais não era um curso tão conhecido hoje em dia, e as empresas não tinham departamento de Relações Internacionais. Por mais que eu pesquisasse, eu não encontrava. Eu fui convidada por um professor da faculdade, então, a participar de um grupo de pesquisa, que é uma área mais acadêmica, que infelizmente no Brasil não é tão reconhecida como deveria ser. Então eu recebi uma bolsa por 6 meses da FAPESP, integrei o projeto de pesquisa de gestão pública e inserção internacional das cidades, Barcelona, São Paulo e Buenos Aires. Foi a segunda experiência que eu tive em relações internacionais, a experiência no setor acadêmico. Essa experiência me enriqueceu muito no sentido da pesquisa em si, para você ver como é feita uma pesquisa, como é feito todo um estudo, você ter contato com pessoas com pós-doutorado, doutorado, mestrado de diversas universidades, você vê quanto isso é enriquecedor. Só que, infelizmente, no Brasil, isso ainda não é valorizado como deveria ser. Então, você ganha uma bolsa que, na época, era de R$800. Claro que isso não me sustentava, eu tinha a ajuda dos meus pais, mas eu estava ali por uma paixão, eu estava ali para aprender. Era a chance que eu tinha. Infelizmente, acabou o tempo de pesquisa, acabou o prazo, você não tem mais como continuar ali. Então, eu me deparei novamente com o que fazer no mercado de trabalho. E aí foi então que o direito me salvou por um tempo. Como eu tinha carteirinha da OAB, eu comecei a advogar, tá? Um escritório na área civil, que, claro, não era a minha paixão. Então, eu falei, agora eu tenho que começar a procurar o que é a minha paixão. E aí eu digo já para vocês, se vocês estão enfrentando esse momento da vida de vocês, ou então vocês, felizmente ou infelizmente, enfrentarão um dia de que vocês vestem a camisa de Relações Internacionais ou vocês vestem uma outra camisa de uma outra carreira e que vocês não encontram. Não encontram vaga, não encontram dificuldade, procurem. Não desistam. Tenham contato com seus professores junto às faculdades, eles podem te indicar como o meu me indicou na época. Ele poderia ter escolhido outro aluno, ele me indicou, porque ele conhecia o meu potencial, ele conhecia a minha dedicação. Então, corram atrás, não desistam. O que eu comecei a fazer? Eu falei, tá bom, já que eu tenho que trabalhar como advogada, eu vou trabalhar então como advogada na área internacional, não quero trabalhar na área civil. Google, escritório de advocacia, defesa comercial, escritório de advocacia, direito internacional, escritório de advocacia, comércio exterior. Descobri alguns, pouquíssimos, no estado de São Paulo, e comecei a mandar currículo. Vamos atrás, até que encontrei um na Avenida Paulista, no qual eu trabalhei por 3 anos, onde estavam advogados, e lá eu trabalhei numa área específica, somente na área internacional. E foi ali que eu tive uma experiência enriquecedora. Você pode pensar, trabalhar no escritório de advocacia, como você pode ter uma experiência tão enriquecedora? Eu trabalhei com o que eu considero que era algo que eu desconhecia e que eu quero repassar para vocês hoje. Eu trabalhei com as entidades de classe. Se eu soubesse, na minha época de Relações Internacionais, o quanto as entidades de classe fazem um diferencial, tanto quanto o corpo diplomático faz, eu com certeza, já na época da faculdade, eu teria me focado em fazer estágios ou trabalhar de qualquer forma que fosse com uma entidade de classe. Então, dentro do escritório de advocacia, eu trabalhava com as maiores entidades de classe do país. As maiores associações brasileiras da indústria têxtil, máquina, gráfica, médico hospitalar. E por que isso faz diferença? Isso faz diferença para essas entidades de classe que estão nas negociações internacionais de Mercosul. Estão brigando pelos seus setores na OMC. E elas vão trabalhar junto com os diplomatas nesses lugares. E eu estava ali fazendo a diferença no nível maior, muito maior, não no nível de empresa, no nível de país. Então, eram nós, como escritório de advocacia, que fazíamos propostas de alterar a legislação a nível de Mercosul. Eram nós que dávamos base e fundamento para essas entidades de classe irem brigar pelas indústrias nacionais a nível de Mercosul, a nível de OMC. Então, eu tive uma visão que eu não tinha uma noção como entidade de classe, como a Associação Brasileira na Indústria Têxtil, tinha tamanho poder de negociação junto ao governo. É ela que dá a base para o governo, para o corpo diplomático e negociar. Eu estava praticamente exercendo uma atividade como se fosse um diplomata. Então, se vocês querem ter esse contato, procurem as entidades de classe. São diversas entidades de classe conforme o setor. E elas atuam diretamente, não digo somente em termos de comércio exterior, em termos de negociação, em termos de conseguir os benefícios, em termos de Mercosul, em termos de ALAD, em termos de relações com os Estados Unidos. Você pode imaginar como foi o contencioso de algodão para uma entidade de classe como a Associação Brasileira na Indústria Têxtil, a nível de OMC.
como é a briga em referência à China, ou a briga na questão de dumping, salvaguarda, medidas compensatórias, enfim, é muito enriquecedor. Esse foi o trabalho então, que eu fiz por 3 anos no escritório, e esse final do ano passado, início desse ano, eu recebi o convite para então trabalhar na área de Customs International Trade de uma multinacional, a Ernst Young, que é uma das Big Four, junto com o KPMG, Deloitte e Price. Então, essa é uma questão mais de mercado de trabalho que eu posso dizer para vocês, mas tem uma questão à par que eu gostaria também de falar, que vai ajudar muito vocês. Paralelamente a tudo isso, eu considero que eu tenho um segundo trabalho, que aliás é muito bem feito e, graças a Deus, muito bem reconhecido, que é junto à própria Fiesp. Qual é a minha relação com a Fiesp? Além, claro, de ter trabalhado já diretamente com essas entidades de classe. Ano passado, eu passei a integrar o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. O Comitê de Jovens Empreendedores ele foi criado há 9 anos pelo atual presidente da Fiesp, Paulo Scaffio, e ele busca justamente fomentar o empreendedorismo por meio do comprometimento, da ética. Tá? O Comitê de Jovens Empreendedores ele tem 2.000 membros, eu sou diretora hoje de lá, e dentro do comitê existem diversos subcomitês de trabalho, relações internacionais, investimento em inovação, economia, direito, construção civil, enfim, diversos, cada qual com a sua representatividade junto ao departamento da Fiesp. Então, no caso, eu tenho relação com o departamento de relações internacionais e comércio exterior, que é o DEREX, que o Pimenta daqui a pouco vai falar para vocês, tá? Qual é o nosso principal objetivo lá? É justamente a gente fomentar o empreendedorismo, mas não fomentar o empreendedorismo de você ter uma empresa em si. Se você também quiser ter uma empresa, a gente pode te ajudar, a gente pode dar ferramentas para tanto. Mas fomentar o espírito empreendedor, que é algo que falta, em geral, aos brasileiros. Você pode trabalhar numa empresa como eu trabalho, então o espírito empreendedor de liderança, motivação, você correr atrás dos seus objetivos. E como coordenadora de Comitê de Relações Internacionais, a gente trouxe essa área internacional para dentro do comitê. Nós fizemos rodadas de negócios internacionais com diversas câmaras de comércio exterior que estavam presentes como âncoras e que as empresas tinham a oportunidade de fazer negócios com outros países. Uma vez por mês, a gente também costuma, a nível de comitê, trazer um empresário famoso e que ele vai fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Ele vai conversar com um público que varia entre 400 e 500 pessoas, e vai contar a sua experiência de vida, o que você deu certo, o que deu errado. Então, assim, é muito enriquecedor. Nós tivemos recentemente, há 2 semanas atrás, o maior evento que nós já fizemos a nível até mesmo de América Latina. Com o apoio da Fiesp, nós realizamos o Festival de Empreendedorismo no AMB. Não sei se vocês tinham conhecimento, foram um público de 10.000 pessoas. Ali estiveram, por exemplo, o presidente Mad Dog, presidente da Linux, Alexandre, presidente da Cacau Show, Renata Fã, diversas outras pessoas. Naquele espaço Festival de Empreendedorismo, nós ajudamos 300 startups a serem aceleradas, a melhorarem os seus negócios e poder receber um investimento da maior banca de investidores do país, com cerca de $500 bilhão na mesa para poder investir nessas empresas. Então, assim, é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, só que exige tanto compromisso, tanto reconhecimento, quanto trabalho no dia a dia. Eu realizo esse trabalho à noite. Aliás, todos vocês estão convidados a integrarem o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Terminando a palestra aqui, eu posso explicar para vocês um pouco mais, posso te passar os contatos. Mas por que é bom? Porque eu indicaria para vocês. Vocês têm uma outra visão de vida, vocês têm uma outra visão de nação. Eu comecei a ter uma visão de nação trabalhando com entidade de classe. Eu comecei a ver o quanto você pode mudar um pouquinho o nosso país para melhor. Com um projeto de lei, ajudando a proteger a indústria nacional contra práticas desleais. A gente sempre fala isso, a gente não é contra a importação, a gente é contra práticas desleais de comércio. Você muda, você modifica a vida de um empreendedor, você dá chance para ele, você traz um empresário de sucesso. Nós já tivemos Rick Batista, João Dória Júnior, já tivemos diversos empresários que foram ali contar a sua experiência. E assim como você, assim como eles, também tiveram seus períodos de crise, seus períodos de sucesso. Então, assim, o convite está feito. Vocês que estão na área de relações internacionais, jornalismo, administração, direito, não importa que área que você seja, você provavelmente vai enfrentar em algum momento da tua vida uma dificuldade por não estar encontrando no mercado, um trabalho decente ou um trabalho que você está, mas está se desagradando. Não desista. Eu tenho 28 anos e eu não sou melhor que você não é melhor que eu.
Eu falo 3 idiomas, tenho 2 faculdades, uma pós-graduação, mas quero aprender mais ainda, quero fazer MBA, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado. E façam vocês também a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, eu lembro muito bem disso, as pessoas diziam que eu era louca. Você é louca fazer 2 faculdades ao mesmo tempo? Mas o que você está fazendo aqui? E eu via aquela classe de direito, todo mundo querendo ser delegado, promotor, o que você quer fazer aqui? Eu falava, eu quero ser diplomata, preciso saber direito. E olha onde hoje eu estou. Estou trabalhando numa área de comércio exterior. Nunca pensei que eu estaria aqui hoje, só que tudo isso te leva a sempre aprender. Então não desistam. Tá? Pode ser difícil agora, mas procurem. Vão construindo as pontes. Vão falando com seus professores, seus colegas. Mantenha esses contatos. Eles podem ser que vão indicar você no futuro. Não desistam, é o que eu diria para vocês. Relações Internacionais é uma área magnífica. Eu indico para qualquer um. Foi a melhor faculdade que eu já fiz. Eu brinco sempre quando as pessoas falam, ela é advogada. Eu falo, só meu dedinho. 99% do meu corpo é Relações Internacionais. Falei, só meu dedinho. Não sou advogada, sou internacionalista antes de tudo. Então, não desistam, é o que eu diria para vocês. Se eu cheguei aqui hoje, se eu tô... Um dia eu estava igual a vocês, se um dia eu cheguei na UNCTAD, vocês também podem chegar, vocês podem estar na ONU, vocês podem estar numa empresa multinacional. Hoje a situação está bem diversa e bem melhor do que era na minha época. Eu desejo então a todos vocês muito sucesso. Quem quiser participar do CJE é muito bem-vindo. Depois eu posso passar o contato. Aliás, se quiserem anotar o e-mail, é cje@fiesp.org.br. cje@fiesp.org.br. Vocês podem encaminhar e-mail e falar que vocês querem obter mais informações do comitê, do subcomitê de trabalho. E se quiserem, podem curtir a página no Facebook também, que lá tem todas as atividades, todos os eventos. Que, reitero, são sempre gratuitos. Então é muito bom. Vocês podem participar, ocorrem sempre dentro da Fiesp, com o apoio da presidência de todos os diretores. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Oliver. Obrigada, Salomão. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, ótimo. A gente também pode conhecer o primeiro depois do slide, tá? Não, bom, agora vamos continuar imediatamente com o José Pimenta Júnior. Ele é coordenador de negociações internacionais e análise econômica no comércio exterior da Fiesp, mestre em relações internacionais da USP. Formou quando? 2012, certo? Então eu saí da USP. É especialista em negociações econômicas internacionais do programa Santiago Dantas, membro do GACINT, o qual o Ricardo Senes, que esteve aqui, coordena, e professor de Relações Internacionais na SPM e FECAP. Muito bom ter sido. Obrigado. Pessoal, boa tarde. É mais um prazer estar aqui, é uma honra também. Eu acho que obrigado, Salomão, obrigado, Oliver. Eu vou na linha mais ou menos do que a Natália expôs e vou fazer um pouco da trajetória. Acho que é interessante citar um pouquinho da trajetória, porque, como a Natália, eu também desconhecia o trabalho que uma entidade de classe fazia, né, quando eu entrei na faculdade, querendo ser diplomata também, aquela coisa. Você começa a trabalhar um pouquinho, você não quer mais ser diplomata, você sabe que você tem outras vertentes de atuação e por aí vai. E eu fiz Relações Internacionais, graduei na Unesp, Franca. Eu sou do interior, fui mais do interior ainda para fazer faculdade, então foi um período muito bom na minha vida. E em 2004, né, em 2007 eu me formei. E quando você se forma em Relações Internacionais, eu não sei quem está aqui já prestes a tá aquele pezinho já fora da faculdade, mais ou menos fora, começa a dar um frio na barriga e a coisa começa a pesar e você fala, bom, acabou ali, mas na verdade não acabou nada, né? Só está começando uma outra etapa. Isso que é fundamental, esse desprendimento de uma coisa importante que é a faculdade, mas esse ritual de passagem para o mercado de trabalho e tudo mais. Assim, em 2007, quando eu me formei, eu procurei logo, eu estava no interior, fiz alguns estágios, alguma coisa em outra, mas eu fui para o programa de trainee. Me inscrevi uns 50, mais ou menos, perdi uns 5 dias da minha vida me inscrevendo. Já tinha as respostas todas copiadas, assim, era bem legal a sensação, Ctrl+C, Ctrl+V, é o jogo, né? E naquela época é complicado porque eu meio que desconhecia o processo seletivo e
relações internacionais era um negócio, não sabia, ninguém sabia o que era, ainda não sabe, muita gente não sabe, mas total transformação daquela época, coisa 5 anos atrás para hoje. O fato é que das 50 que eu me inscrevi, pra vocês terem noção, passei em 10, assim, né, para a próxima fase pós-inscrição, para você ver como é que é o negócio. Então aí a gente vim para São Paulo, fazia os processos seletivos, aqueles processos que demoram 3, 4, 5, às vezes 6 meses, né, efetivamente. Fui aprovado com 15 mil candidatos. É um negócio bem bolado, bem ponderado, e que você entra com um outro tipo de, como eu posso dizer, um outro tipo de, não diria status, mas com um certo nível de reconhecimento da empresa, porque você passou por esse processo seletivo. Você vai, em última instância, ocupar um cargo de gestão em pouco tempo. É para isso que serve o programa de treino. Treine é isso. Bom, passei na Sadia, né, atual BRF, e aí já começou, já comecei a me desligar um pouco do que era, do que eu queria, né, tudo mais, estudar. Eu falei, não, peraí, tem uma outra vertente de atuação aqui, há uma outra oportunidade de atuação, que é o setor privado. E o interessante, eu já senti o primeiro diferencial do internacionalista, na própria dinâmica, né, ou nas dinâmicas desses trainees, desse processo seletivo. Eu não vou me alongar nisso, porque eu sei que teve gente já, aliás, competentíssimos, que passaram por aqui e falaram como trabalhar em empresa, né, a relação entre relações internacionais e empresa, mas eu vou chegar, né, na entidade de classe. Então, trabalhei 3 anos na área de comércio internacional da Sadia. Foi um aprendizado muito grande, um aprendizado diário. Teve um ano, esses programas são bem pensados, porque teve um ano de job rotation, então foi bem legal. Uma experiência, depois quem quiser fazer pergunta eu posso contar mais. Só que, e aí eu vou partir para uma área que eu sou militante um pouco, que é a relação, né, que a gente não consegue deixar de ter, pelo menos como internacionalista, acho que a maioria também não consegue, que é internacionalista, com a academia, né, ou com a pesquisa, ou com o aprendizado. Eu costumo dizer que internacionalista, ele, por natureza, ele é um investigador, ele quer saber o que está nas entrelinhas, ele quer saber o que está acontecendo. Ele lê um jornal, ele fala, tá, mas vamos ver o outro, vamos ver o que está acontecendo aqui, me dá uma outra fonte, vamos discutir isso, né? Coisa que em outras profissões, aquela by the book e tudo mais, não vou citar as profissões, isso é uma coisa que eu acho, eu trabalho com gente de outras profissões, mas que eu vejo isso, né, no aluno, nos meus alunos, no próprio corpo de trabalho, que o pessoal ele é interessado por natureza. E aí, eu estava trabalhando já há 2 anos e eu senti uma vontade de estudar. De falar, não, peraí, tudo bem, mas eu vou fazer um MBA? Não, aí eu parti para o mestrado. Então, eu falo que eu sou militante porque eu acho que, e aí concordo, gênero, número e grau com a Natália, o aprendizado ele tem que ser contínuo, a especialização ela tem que ser contínua em qualquer profissão, e principalmente para nós, internacionalistas, que ainda estamos consolidando a nossa profissão, vamos dizer assim. Certo? Estamos num processo de consolidação, é um curso relativamente novo, criado na década de 70 no Brasil. Tá certo? E a importância de nós fazermos uma relações internacionais com essa perspectiva nacional, com a perspectiva brasileira de RI, claro, aliada a todo o globo, aliada às principais escolas de pensamento que não são no Brasil, mas você ter uma visão brasileira de relações internacionais, você constrói em qualquer campo, na academia, na entidade de classe, no setor privado e por aí vai. Bom, então parti para o mestrado, que foi muito útil para mim, porque ampliou o meu escopo, né, de pensamento. Eu saí de uma área que era operacional, claro, o comércio exterior ele é efetivamente uma área de operação, né, para pensar amplamente, pensar um pouco mais amplo, e aí me interessei, né, pelo trabalho que as entidades de classe faziam e ainda fazem, obviamente. Para falar em entidade de classe, ainda tem um tempinho ainda, o trabalho dessas entidades, associações, sindicatos patronais, começou a crescer sobretudo com a mudança de participação das empresas na política econômica nacional, vamos dizer assim. Basicamente, e aí isso abre perspectiva para a gente poder trabalhar isso, né, principalmente internacionalista, que tem essa visão integrada de economia, política e direito, né, eu costumo dizer que é o tripé. E isso é interessante
porque com o crescimento da área de relações governamentais, né, o governo percebeu que não conseguia fazer tudo sozinho, que tinha que ter uma percepção muito maior e mais ampla do que o setor privado quer, do que o setor privado precisa efetivamente, certo? E eu não estou falando, e aí a gente começa aquelas distinções, porque é lobby, porque não é lobby. Aqui no Brasil a gente tem uma conotação pejorativa para lobby, infelizmente. Né? Mas o fato é que você chegar no governo e falar, olha, eu acho que isso aqui de alguma forma está errado, acho que vamos tentar trabalhar numa política setorial para isso. Isso é função dos empresários também, tem que partir dos empresários, do setor privado como um todo. Então as entidades de classe passaram a assumir um papel fundamental, porque como eu trabalhei em empresa, a legitimidade que uma empresa tem para chegar no governo e representar um setor é muito baixa, praticamente não existe. Né? Pode chegar, você pode reivindicar, quanto mais emprego você gerar, melhor ainda. Vai facilitar um pouco o seu approach com o governo, em termos de, olha, preciso de uma política pública assim, assado, quero desenvolver tal e tal região, vamos fazer uma parceria público-privada e por aí vai. Mas o foco da entidade de classe é horizontal. Então, ele é setorial, ele cobre uma gama de setores. A ABIT, né, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o Sindipes, o Sindicato de Autopeças, a própria Fiesp, que é a federação que é mais ampla ainda, chegam para o governo e tentam, de alguma forma, mostrar algum tipo de política pública necessária, influenciar algum processo de tomada de decisão, né, no legislativo, por exemplo, a votação X, a votação Y. Tudo isso é setorialmente estudado, falado e representado. Então, a atuação do departamento, estamos falando um pouquinho mais de Fiesp agora, e tentando fechar de alguma forma, por isso a necessidade de você estar em constante atualização, constante busca de aprendizado. E aí eu sou militante mesmo, eu acho que independente de você fazer um MBA, fazer um mestrado profissionalizante, fazer um curso de especialização, ou então um curso de pouca duração, aqueles cursos de extensão, tudo isso é válido, porque eu sofri isso, convivo com alunos, né, alguns aqui estão presentes, e vocês sabem da minha posição, quem me conhece, eu acho que a pergunta mais errada, né, que o internacionalista pode fazer onde eu vou trabalhar? Onde que eu vou trabalhar com RI? Né? Cara, não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. A pergunta é o que eu sei fazer em RI. O que eu sei fazer, especificamente. Como se trata de um tripé, você necessariamente vai ter que decidir ali. Eu gosto mais de economia. Ótimo, ótimo. Mas eu não sou economista. Tudo bem, tudo bem. Não necessariamente você tem que saber econometria para trabalhar com economia internacional, ser um economista. Não, você tem que ter uma percepção e aplicar isso no seu dia a dia, setorialmente, no seu tipo de trabalho especificamente, seja numa empresa, seja com comércio exterior, seja na área de defesa e segurança, por aí vai. Certo? Eu gosto mais da parte jurídica, né? Eu comecei a fazer direito também quando fazia relações internacionais, fiz um ano, desisti, falei, não é para mim isso aqui, não tive a perseverança da Natália, eu falei, não, eu acho que, para mim, tá ficando louco, né? Falei, não, tá bom. E posso dizer que, não, principalmente porque como eu gosto muito de direito internacional, eu não precisei fazer faculdade de direito, porque é um ramo específico, você pode, claro que a base jurídica, ela ajuda, obviamente, tudo mais, tal, se você for trabalhar especificamente em escritório, mas para aprender a influenciar num processo, numa lei, né, saber tomar parte de uma situação e a influência daquilo para o seu setor, pode-se unir diversos advogados e consultores e tudo mais, tentar implementar, e você vai ter direito na faculdade, efetivamente, direito internacional, ou até direito constitucional, como algumas grades têm. Então, pelo curso ser construído dessa forma, gradualmente, isso vai um pouquinho na linha da ansiedade que a gente tem, né? A ansiedade ela nunca some, né? Ela seja com qualquer idade que você esteja exercendo a sua profissão, não. O fato é que gradualmente você vai achando, né, aquilo com que você gosta de trabalhar, você vai fuçando, você vai por tentativa e erro. Isso é o gostoso, isso é o bacana. Né? Eu não comecei a trabalhar com comércio internacional, né? Nasci já com vontade, né? Ali entrei na faculdade, comércio internacional. Não,
né? Eu quebrei a cara, eu vim para São Paulo, inclusive num seminário da GV, logo no meu primeiro ano lá em Franca. Vim para cá, vi um seminário da OMC, aqui, né, na própria GV. Comecei a gostar da situação, legal, peraí, ó, que bacana isso aqui. Então já tinha tentado estudar um pouquinho mais de segurança, mas não era tanto a minha praia. Direitos humanos, ali na faculdade, você vê um pouquinho. Mas gradualmente, então eu fiquei com aquela ideia de comércio internacional. Falei, pô, legal, beleza, toco o barco. Aí depois, vai ter um trabalho X, bacana, toco o barco. Vai ter uma pesquisa assim, assado, vou virar monitor de teoria do vou virar monitor dessa disciplina, tá? Gradualmente você vai construindo uma ideia daquilo que você quer trabalhar. Isso é gradual, né? E a gente tem que encarar dessa forma, é gradual, né? E inclusive pode demorar até depois, um pouco tempo, que seja um pouco tempo, né? Depois que você sai da faculdade ainda demorar e quebrar a cara, e às vezes, né? Mas é um quebrar a cara de aprendizado, isso que vale a pena, né? E falando um pouquinho mais de Fiesp, o Departamento de Relações Internacionais, ele atua dessa forma, ele atua com um tripé, eu diria também, né, proposição de políticas públicas, prestação de serviço ao sindicato e assessoria aos nossos diretores. Fiesp é uma federação das indústrias do Estado de São Paulo, tem ali seus 13, 14 departamentos. O de Relações Internacionais e Comércio Exterior especificamente tem uma subdivisão, 5, 6 áreas, vamos dizer assim, mas que basicamente atuam nesse tripé. O que nós fazemos lá? Efetivamente, né, com aquele mote de política horizontal, né, de você tentar achar problemas específicos em setores, mas falar de uma maneira mais ampla daquele problema e procurar uma solução específica para aquele problema. Por exemplo, na área que eu venho, negociações internacionais. Em 2010, a relação entre comércio e mudança do clima ela vem crescendo muito. Relação essa que pode trazer tanto benefícios quanto malefícios para ambos os lados, tanto da perspectiva da produção quanto da perspectiva de vida mesmo humana. O fato é que você tem que ter políticas públicas concretas nesse sentido. Você tem a negociação internacional ocorrendo já desde 92. Nós tentamos, de alguma forma, levar propostas concretas para esse tipo de negociação. Então, eu estive na COP15, lá em COP16, desculpa, em Cancún. Então, há um comitê de mudança do clima que trabalha, da qual o departamento faz parte, por exemplo. Está em constante trabalho em termos de aperfeiçoamento de legislação, de proposta de política pública nesse sentido. Apresentamos aos diplomatas, fazemos eventos e por aí vai. Tentamos criar massa crítica, né, para chamar a atenção para o problema e, de alguma forma, tentar implementar algum tipo de medida concreta. Negociações internacionais de comércio, por exemplo, né, Mercosul e União Europeia, para quem não sabe, né, logo logo pode ser que pinte aí um acordo que já vem maturando já há um bom tempo entre Mercosul e União Europeia, mesma coisa, né, nós fazemos estudos, tentamos fazer algum tipo de estabelecer, medir os impactos que um acordo desse teria, conversamos com o governo, reuniões constantes, representação de alguns setores, especificamente da indústria como um todo, pode-se dizer assim, e por aí vai. Análise econômica de comércio exterior, que é uma outra área. Basicamente, a gente produz indicadores econômicos, né? O raio-x do comércio exterior, tudo isso são publicações que estão no site da Fiesp, é bem interessante. Então, raio-x de comércio exterior, raio-x de investimento, tudo isso. Fora outras áreas, como promoção comercial, que atua muito com missões comerciais e recepção de pessoal. Há uma média de uma recepção lá, deixa eu ver, média de uma pessoa, dois estrangeiros por dia, assim, então ministro conselheiro de Estado, por exemplo, né, que, no corpo diplomático daquele país especificamente. Então, sempre recebendo e fazendo esse matchmaking, vamos dizer assim, entre, né, o estrangeiro que quer investir, entre o empresário que quer ir para fora de alguma forma, e por aí vai. Entre outras áreas, entre inúmeras áreas. A dica que eu deixo é que assim, esse trabalho, eu falo isso para os meus alunos, esse trabalho em atividade de classe, ele é necessário e precisa de gente qualificada, especificamente. É um trabalho muito bacana porque você, de alguma forma, aprende muito mais do que se você estivesse especificamente no setor. Né? Numa empresa, vamos dizer assim, numa área de empresa, especificamente, eu trabalho em controladoria, no comércio exterior, como eu trabalhava. Bacana, legal, mas
Lá você vai entender de alguma forma a política macroeconômica, a política econômica e de comércio exterior para aquele setor específico. É muito mais amplo em termos de formulação de estratégia. Então, sindicatos, associações estão cada vez mais aparelhando o seu corpo técnico. É esse corpo técnico, assim como nós fazemos parte, que vai produzir algum tipo de conteúdo para que o diretor X consiga falar em nome da entidade, propor aquela política X, o presidente também, por aí vai. Então é fundamental, né, o engajamento nesse sentido, né, de profissionais de relações internacionais em sindicatos, em associações. Isso vem crescendo exponencialmente. Né, vem crescendo exponencialmente. Eu tenho visto cada vez mais os internacionalistas ocupando cargos interessantes, como analistas, começam como estagiários. Até. Se eu soubesse, eu também faço, concordo com a Natália, se eu soubesse antes da importância do trabalho das entidades de classe, da perspectiva de aprendizado, o que eu tenho visto hoje, assim, né, aquela ansiedade em termos de entrei no trabalho, né, esses dias veio uma aluna falar comigo, mas eu acho que eu saio do meu estágio, né, não quero, legal, quanto tempo você está lá? 2 meses, não quero, não tenho. Eu falei, então, 2 meses, cara. O que dá para ter ideia em 2 meses, né? Se é bom, se é ruim, calma. Né? Mas o fato é que a entidade de classe, de alguma forma, você entra e você vai gradualmente construindo o aprendizado que você vai enriquecendo, vamos dizer assim, a sua perspectiva em termos de conhecimento. Coisa que às vezes você, numa área muito específica, não tem. Isso é muito legal, porque ora você está falando de um tema X, tá? Mudança do clima, por exemplo. Ora você está falando de política, mudança do clima eu já falei, né? Mas política ambiental, área de sustentabilidade, por exemplo, tem crescido muito, né, para o setor. E às vezes uma empresa não pode ter essa área numa empresa. Né? Tem, mas é pequena e tudo mais, mas ela tem um trabalho específico com uma entidade de classe que faz esse tipo de trabalho para ela, né, diligência com o governo e por aí vai. Então tem crescido bastante. Então mina um pouco essa ansiedade em termos de aprendizado que a gente tem. Porque a gente se desmotiva, não estou gostando, estou muito operacional naquilo. Na entidade de classe eu tenho certeza, né, que o seu escopo de trabalho ele vai sendo ampliado diariamente. Claro, com foco específico naquele setor. Né? E aí, fechou. Estou falando demais. Não, ainda não. Então é isso. E uma coisa que eu ia falar para vocês, acabou me fugindo da cabeça. Então, vamos ver na cabeça. Eu posso fazer as perguntas e tudo. Depois que vocês podem fazer as perguntas, a gente responde, não tem problema. Mas o fato é que, se você está, de alguma forma, procurando inserção no mercado de trabalho, olhem para, concordo inteiramente com ela, olhem com carinho para as entidades de classe, para associações, para sindicatos, para federações. Há federações fora do estado de São Paulo que são tem uma perspectiva de trabalho muito forte também, uma possibilidade de trabalho muito forte também. Olhem com carinho, porque vale a pena. E no mais, se vocês tiverem de dúvida aí, a gente fala, a gente bate o papo, não tem problema nenhum. Muito obrigado, pessoal, pelo convite.